O tema da mensagem de hoje é amigo de Deus, tá? Amigo de Deus. A gente encontra na Bíblia algumas referências de pessoas que foram chamadas amigos de Deus. E eu não sei quanto a você, o desejo e o poder, a profundidade, o peso de ser chamado amigo de Deus. Eu acredito que amigo de Deus é um tipo de pessoa que Deus ele espera, que Deus ele deseja achar, e que Deus procure e ache em nós hoje esse tipo de pessoa, amém? Então, por 3 vezes nós vemos essa referência na Bíblia, chamando pessoas de amigos de Deus ou amigo de Jesus. Na perspectiva bíblica, amigo, ele não é apenas uma companhia. Ele é meu amigo porque ele está junto. Não, o amigo, ele é alguém que ama, é alguém que serve, é alguém que corrige. Amigo é alguém que permanece. Amigo é alguém que, independente da circunstância, é alguém que tem aquele relacionamento fiel, um relacionamento até mesmo sacrificial, e um relacionamento verdadeiro. Esse é um verdadeiro amigo, porque essa palavra amigo, né, de alguma forma tem se banalizado, né? Ele é meu amigo. Lá, de repente, você tem uma rede social e coloca lá, amigos em comum. Que amigo que, né? Amigo verdadeiro é aquele que, como falamos aqui, é alguém que ama, alguém que conhece, é alguém que sofre junto, é alguém que realmente está ali, como falamos aqui, né? De pessoas que, momentos difíceis na vida, amigos pareceram, amém? A Bíblia fala também que na angústia nasce um irmão. Então é nesses momentos que nós vemos quem são amigos, quem são verdadeiramente irmãos em Cristo. O primeiro deles, eu acredito que é o mais conhecido de todos, que é Abraão, que foi denominado amigo de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, diz assim: cumpriu-se as Escrituras, que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Mais 2 referências também diz a respeito de Abraão. 2 Crônicas 20, verso 7, fala assim: porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Olha só que lindo, chamando Abraão de amigo. Isaías 41, verso 8 também diz: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Irmãos, eu acho que o nosso desejo deve ser isso, ansiar em ser chamado amigo de Deus. E para Abraão ser chamado amigo de Deus, ele passou por algumas fases, por alguns desafios, para realmente ver se realmente ele era um amigo de Deus, amém? Primeira coisa, foram 5 coisas que Deus pediu para Abraão. Obrigado. Primeira coisa que Deus pediu para Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, é o famoso versículo que a maioria conhece: sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Talvez aqui, Abraão, ele não foi difícil em obedecer, porque talvez ele foi rápido, porque geralmente o homem, o ser humano, ele gosta do novo, não é verdade? O novo, eu tenho um novo para você, então sai dessa terra que eu tenho um novo para você. Sai da tua terra, da tua parentela. Para alguns até fala que é livramento isso, mas família também é bênção, amém? Então, sai da tua terra. E ele, acredito que sim, não teve dificuldades, ele saiu. Mas só que não para por aí. Deus continua conversando com ele, caminhando com ele, se coloca no lugar de Abraão. Acho que essa primeira prova, o primeiro desafio, muitos de nós estaria disposto, amém? Sim, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Segundo, Gênesis 13, verso 17, vá e percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Até aqui parece que também é fácil, porque aqui só era exigido de Abraão caminhar 1 milha a mais, caminhar um pouco mais. Por mais que a caminhada era longa, mas havia uma promessa sobre ele. Talvez não seria difícil obedecer, porque Deus falou que daria a terra. Então
só vê, só caminhe, ande do alto a baixo, e tudo isso eu te darei, Abraão. Então Abraão, ele obedece. Abraão faz essa caminhada. Até aqui ele está sendo provado como amigo de Deus. Agora em Gênesis 17, verso 1, já começa a apertar um pouco. Se coloca no lugar de Abraão. Eu quero que eu e você possamos nos identificar, porque eu e você, nós precisamos ansiar em ser chamado amigo de Deus, amém? Quem quer ser amigo de Deus aqui? Amém? Ok, amigo de Deus então é alguém que até agora está obedecendo. Mas só que em Gênesis 17, verso 1, que diz: seja perfeito, amém? Gênesis 17, verso 1, está aqui no projetor? É isso aí. É que também está em outra versão, né? Seja íntegro. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em outras versões também está: seja perfeito. Olha, até aqui ele sai, ele obedece, ele caminha de alto a baixo. Agora, perfeito, perfeição, provavelmente iria alterar o estilo de vida dele, porque até então ele estava obedecendo, caminhando. Agora, ser perfeito, ser íntegro, vai mexer com a sua atitude, com o seu estilo de vida. Só que a Bíblia não diz aqui: Abraão, continue sendo perfeito. Não, Abraão, ele recebe uma palavra: seja perfeito, seja íntegro, porque provavelmente ele tinha áreas da sua vida que precisava sim ter um posicionamento e uma atitude. Mas o que acontece com Abraão? Ele ainda obedece, ele ainda acredita que Deus é o Deus da vida dele, que Deus realmente é o soberano, que tem todo o poder, e ele então continua, vida que segue, vamos ser perfeitos, saí já da terra, já caminhei de alto a baixo, e agora Deus me chama para ser íntegro. Legal, tudo certo até aqui. Mas em Gênesis 17, 23, Deus também vai pedindo algumas coisas a mais. Verso 23 diz assim: naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Aqui mais um passo. Deus não quer só apenas uma obediência externa, de você sair, de você obedecer por causa de uma bênção, por causa de uma promessa. Agora Deus também quer mexer não só nas suas atitudes, mas mexer também na sua intimidade, porque a circuncisão, para quem não sabe, era um corte no prepúcio do órgão genital masculino. Então todos ali deveriam expor sua nudez, expor sua intimidade e poder ali receber um corte com uma faca afiada, com um pequeno corte ali no prepúcio. Ou seja, lugares escondidos. Abraão, eu não quero só também a sua obediência externa, eu não quero só as suas atitudes externas, eu também quero o seu íntimo, eu quero o seu coração. Tudo que está oculto, tudo que você acha vergonhoso, tudo aquilo que ninguém tem acesso, eu quero ter acesso também ao teu coração. Amém? E ali da mesma forma, Abraão, sabe, ele poderia pensar: Deus, eu tenho já beirando os 100 anos, eu já tenho 99 anos, eu já tenho experiência, eu já sei o que é e o que não é. Afinal de contas, irmãos, 99 anos é muito tempo já. Ele já viveu muito, ele já viu muito o que é certo, o que deu certo, o que não deu, o que é errado, e tanta experiência que ele teve. Só que ele em nenhum momento também falou: não, Senhor, deixa que eu cuido da minha vida, das minhas intimidades, das minhas áreas ocultas, só eu conheço e está tudo certo. Não, Abraão, ele também, além de se expor, ele também obedeceu e circuncidou todo o povo ali. Ele obedeceu. Até aqui está indo muito bem. E glória a Deus por essa obediência absoluta, por essa obediência imediata. Você não vê como Ló, a gente vê que Ló se demorava. Nós vemos aqui que Abraão, logo ele responde, logo ele obedece a Deus. Logo nós vemos o porquê que então ele foi chamado amigo de Deus. É alguém que não estava interessado
nas suas próprias opiniões, nos seus próprios desejos, nos seus próprios pensamentos. Ele estava interessado em quem? No coração do seu amigo, no coração de Deus. Esse é o verdadeiro amigo. É alguém que não pensa em si, mas pensa no seu amigo. Tem amigo de Deus aqui? Alguns já estão pegando já a chave, pegando aqui já onde eu quero chegar. Amigo de Deus é aquele que não se importa consigo, mas é aquele que se importa com o coração do seu amigo, com o coração de Deus. Mas só que em Gênesis 22, verso 1 e 2, abre lá comigo. Senhor, o Senhor já afetou toda a minha vida, eu já saí da terra, eu já caminhei muito nessa vida. Agora o Senhor pede para eu ser mexido nas minhas atitudes, para eu ser íntegro. Agora Deus também toca na minha intimidade. E Senhor, já afetou toda a minha vida, mas agora o Senhor quer também o meu bem mais precioso. Lá em Gênesis 22, verso 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus coloca a gente na prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Espera aí, Senhor, o Senhor está pedindo o meu filho, aquilo que eu mais amo. Eu já entreguei tudo de mim, agora meu único filho, é o filho da velhice, é o filho da promessa, e o Senhor pede isso para mim. E outra, Senhor, como que eu vou explicar isso para minha esposa? Como que eu vou explicar isso para meus amigos? Como que eu vou explicar isso para as pessoas ao meu redor? Sacrificar o próprio filho? E a gente sabe muito bem que o Senhor, Ele jamais se agrada de sacrifício humano. O Senhor apenas queria provar o coração de Abraão, do seu amigo. Porque amigo é aquele que não se importa consigo, mas se importa com o coração do seu amigo. E quais eram as opções de Abraão? Deus deu opção? Não, ou era obedecer ou obedecer. E Abraão, nós vemos aqui que também ele não reclama, ele não resmunga, ele simplesmente pega o seu filho e fala para os seus amigos ali o quê? Nós vamos subir para adorar e logo voltaremos. Você vê uma fé de Abraão que ali sim é uma tipificação daquilo que Cristo haveria de fazer, ok? É só que, lá em Gênesis 22, verso 3, então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou seu jumento, tomou consigo 2 seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no verso 11 ao 12, chegou o grande momento. Só estava ali Abraão e Isaque. E ali Isaque é deitado, é colocado ali as lenhas. E aí Isaque pergunta para o seu pai: peraí, nós vamos fazer um holocausto, adorar o Senhor, sacrificar o Senhor, mas está aqui a lenha, mas cadê o holocausto? E o holocausto era o seu próprio filho. Imagine o coração de Abraão. Mas só que Abraão, ele segue obedecendo até o fim. Ele de fato é um amigo de Deus. Ele de fato é alguém que se importa não com ele, não com suas dores, não com sua reputação. Ele está preocupado em agradar o coração do seu amigo, o coração de Deus. E Deus, ele pede então o seu filho. E se coloca no lugar dele. Isaque ali, ele pega então a faca e ele vai então sacrificar o seu filho. E logo, verso 11, o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. E logo depois ele olhou para o lado e tinha um carneiro ali preso aos chifres, e ali sacrificou então, eles sacrificaram aquele carneiro que estava preso entre os arbustos ali. E voltaram então de adoração ao Senhor. Então nós vemos que
Abraão, ele não estava preocupado com seus achismos, com suas dores, com sua reputação. Ele estava preocupado em agradar o coração de Deus. Ele não estava preocupado com seus interesses, mas estava preocupado com os interesses de Deus. Eu e você hoje, nós podemos ser considerados amigo de Deus? Porque amigo de Deus só é aquele que, como Abraão, se comportou dessa forma. É alguém que está se preocupado, alguém que se preocupa com os interesses de Deus. Eu não sei quanto a você, eu sempre gosto de falar de um homem que eu já ouvi bastante dele, às vezes ouço ainda também, me alimento de algumas coisas dele, um homem chamado, um pastor que chama Judson de Oliveira. Quem já ouviu falar? Judson de Oliveira? Ele é bem doidão assim, bem doidão. Ele só fica assim, né? Só falando em línguas ali, ou melhor, claro, alguém apaixonado por Jesus. Eu me lembro quando eu fui impactado numa das ministrações dele lá no Brasil, e ele falou que todos os dias, ele, ao se colocar no seu momento de devocional, ele não se coloca num papel de pedinte, falando: Senhor, eu te peço que tenha um dia abençoado, eu te peço que o Senhor me livre de todo acidente e incidente, eu te peço que o Senhor guarde a minha família, eu te peço, e eu te peço, e eu te peço, e eu te peço. A primeira coisa que ele faz ali é se colocar diante de Deus e falar: Senhor, como está o teu coração? Senhor, como que eu posso aliviar a dor do seu coração pelos perdidos? Senhor, como estão as batidas do teu coração? Então é alguém que exala, sabe? Alguém que exala este amor, alguém que se preocupa não com o seu dia, com aquilo que vai acontecer, não, ele se preocupa com o coração do Pai. Esse é uma atitude de um amigo de Deus, amém? Até aqui, temos amigos de Deus ainda? Amém, em nome de Jesus, amém? Já profetizamos, porque eu creio que esse é o desejo de Deus, amém? Outra pessoa também, que aqui também marcou minha vida, que eu comecei a meditar bastante, que se colocar para contextualizar com nossos dias, é totalmente o inverso. Ele é um homem chamado João Batista, o famoso João Batista, amém, que pregava no seu púlpito dizendo: raça de víboras, chamava a igreja de raça de víboras, irmãos, é desse nível. Mas vamos ver aqui um pouquinho, lá em João capítulo 3, verso 27 ao 30. Ele também se dominou também aqui como amigo do noivo, amigo de Jesus. João 3, verso 27 ao 30. João 3, verso 27 ao 30 diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou um Cristo, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, e o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Bom, no contexto cultural aqui, este amigo do noivo era como se fosse o padrinho dos nossos dias. Os casamentos de hoje em dia têm um padrinho, certo? O padrinho e a madrinha, o que eles fazem? Eles organizam, eles se preocupam tudo com o casamento da noiva. E aqui também no contexto cultural, havia um amigo do noivo, alguém que era de extrema confiança. Ele era alguém que, enquanto o noivo estava preparando o lugar, enquanto o noivo estava preparando todas as coisas para receber a noiva, o amigo do noivo era enviado até a noiva. Para quê? Para organizar toda a cerimônia. Ele tinha a responsabilidade também de representar até mesmo, em alguns casos, o próprio noivo, mas principalmente garantir a fidelidade da noiva para com o noivo. Então o amigo do noivo, ele estava ali para servir, preparar a noiva, para passar para ela também tudo aquilo que o noivo anseia, passar também toda a cultura, poder ali servir e adornar aquela noiva. O amigo do noivo, então, era aquele responsável também para poder continuar injetando fé, injetando paixão, porque às vezes o noivo se demorava.
Às vezes o noivo se demorava por conta de vários fatores, talvez ainda a casa não estava preparada, o tempo ainda não estava certo, não estava tudo pronto ainda. E a noiva, a gente sabe muito bem, por exemplo, nós costumamos aconselhar, tem jovem aqui, solteiro, ok? O que nós aconselhamos? Antes de namorar, antes de casar, tem um tempo de prova, porque o verdadeiro amor, 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A pessoa então jovem, ele começa a gostar de alguém e fala, já estou amando, e já quer se namorar, já quer beijar, já quer até mesmo casar. Conhecer um dia, pastor, é que foi amor à primeira vista. Eu acredito nos filmes, de Hollywood, que foi amor à primeira vista. Irmãos, isso é paixão, não é amor. E aqui então, e a gente sabe muito bem, isso aconteceu até comigo, irmãos, livramento, Deus assim guardando meu coração, porque quando eu cheguei na igreja, eu era esse tipo de pessoa, eu queria também, sabe, menino carente, 15 anos, estava distante do meu pai, minha mãe estava assim, aqui junto, mas sabe como é, né? Hormônios, daquele jeito, quero namorar, quero ter alguém comigo, quero alguém para suprir minha carência. E ali, comecei na igreja, e aí foi colocado isso, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Akira, a gente tem uma proposta para você, se você então gosta dessa menina, coloque em prova, tá? Um tempo de prova, para ver se isso realmente é verdadeiramente amor. Então eu comecei a orar com uma menina, comecei a orar e tal ali, só que nesse momento de oração para provar e saber, né, que se é amor ou não, foi colocado aquilo, né, para nós, nada de beijo, porque beijo, sabe como que é, né, beijo entre os jovens aí, sem casar também, os hormônios ali de um beijo começa a esquentar tudo, e sabe para onde vai, todo mundo aqui é adulto, né, sim? Ok? Então, era aquele namoro sem beijo, é só para se conhecer, é só para ver se é amor verdadeiro. E ali, tá bom, vamos obedecer. Passou um mês, passou 2 meses, e aí eu comecei a ver, então, eu acho que, vamos parar, né? Vamos parar, acho que já não era aquilo que eu queria mais. A paixão acabou, porque o que eu queria na verdade era beijar, o que eu queria na verdade é ficar abraçado, o que eu queria na verdade era outras coisas, não era amar de fato, era uma paixão da mocidade. E a Bíblia fala que dessas coisas, o que é pra gente fazer? Fugir delas, porque a paixão da mocidade nos cega. Então você vê que o tempo, ele revela muitas coisas. Só que daí, essa noiva também que estava ali, sendo preparada, por esse tempo às vezes dava uma desanimada. E o papel do noivo era o quê? Ele vem, se prepara, ele vem, ele é maravilhoso, ele vem, sabe, num cavalo branco, ele vem sim para chegar e poder levar aos seus aposentos, e se prepare e tal, né? Então esse é o papel do amigo do noivo. Será que você está entendendo qual é o nosso papel também como amigo do noivo? Tem amigo de Jesus aqui? O amigo do noivo é continuar falando para a noiva, vamos, se prepare, continue, o grande dia está chegando, e esse grande dia chegará, e esse grande dia será maravilhoso. Então se adorne, noiva, se prepare, noiva, amém? Esse é o papel do noivo, e glória a Deus. Eu quero ser então amigo do noivo, eu preciso exercer este papel de fidelidade a Ele, é a Ele, tudo tem que apontar para Ele, tá? Então, e outra coisa, lá no verso 28 diz assim, que a noiva pertence ao noivo. A noiva pertence ao noivo. Não é do amigo, irmãos. A noiva não pertence ao líder. A noiva, a igreja, não pertence ao pastor. Não pertence ao irmão, que isso fique muito claro, porque Efésios 4 fala que Deus deu à igreja alguns tipos de homens, que foram os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo, para aperfeiçoamento do corpo. Não está falando que Deus deu a igreja para esses homens. A Bíblia fala que Deus deu esses homens para a edificação do corpo, amém? Então que fique claro isso, porque a satisfação de qualquer líder, né, ou de qualquer
pastor, enfim, não é satisfazer a noiva, mas é sempre pensar como está o coração do noivo, é apontar sempre o coração da noiva para quem? Para Jesus. Tem amigo do noivo aqui ainda? Amém? O amigo, ele fala das qualidades do seu noivo, o amigo fala das características dele, enquanto daí ele fala isso, a noiva começa a acender novamente a chama, os olhos dela de paixão, de anseio pelo noivo, começam a se reacender, amém? Então aqui o nosso papel também como igreja é ser amigo do noivo e não tomar o lugar dele, amém? É ser amigo do noivo e falar para a igreja, prepare, porque ele virá, amém? Olhe para ele. Então esse é o verdadeiro sentido de ser amigo de Deus e amigo do noivo. Mas quantos amigos do noivo será que há em nossos dias? Será que tem muitos amigos? Porque, como nós falamos, amigo verdadeiro é aquele que não se importa consigo, mas se importa com o coração do seu amigo, amém? Então nós estamos aqui com esse objetivo. E note que João Batista, vamos contextualizar aqui, João Batista, dizem alguns historiadores que ele recebia cerca de 40 mil visitantes por mês na sua igreja ali no deserto. Ele recebia cerca de 40 mil pessoas. Ele é o líder, ele é o amigo do noivo. Qual foi o papel dele? O papel dele nós vamos ler daqui a pouco, mas nós vemos aqui que se fosse em nossos dias, João Batista, pastor João Batista, ele está congregando, ele abriu uma congregação ali no deserto e 40 mil visitantes. Qual seria o primeiro conselho em nossos dias para ele? Quem se arrisca? Eu notei aqui algumas. Primeiro, pastor João Batista, abre uma mentoria aí, porque, sabe, agora você realmente é alguém que está em evidência. Então você precisa, sabe, usar dessa influência para poder mentorear muitas vidas. Podemos fazer isso. Nós cremos sim, mentoria é muito importante, mas eu estou falando com outros objetivos de substituir o papel de Jesus. É esse ponto que eu quero chegar, amém? Talvez um outro conselho que muitos dariam: pastor João, muda de lugar de igreja, porque deserto, não tem muita gente. E se a igreja fosse em Jerusalém? Se a igreja fosse numa metrópole, talvez iria ter muito mais fluxo de pessoas. Poderíamos alcançar muito mais pessoas. João Batista não se corrompe, porque ele é amigo do noivo. Ele não é amiga da noiva, ele é amigo do noivo. Talvez alguns possam dizer também: mude a sua dieta. Imagine um homem no deserto que só come gafanhoto e mel silvestre. Será que ele era alguém fortinho? Todo bombado? Todo bonitão? Externamente falando? Provavelmente João Batista, se alimentando só de mel e de gafanhoto, ele provavelmente teria um físico parecido com o meu. Não era alguém magro, cara chupada, olho fundo, sabe? Alguém assim que talvez as pessoas... Eu já recebi muitas críticas já, no sentido de falar: você é pastor? Você? Você? Pois é, a aparência não ajuda muito, mas graças a Deus que Deus vê o coração, amém? Mas talvez para João Batista, da mesma forma: João, muda essa dieta aí, nada contra os bombados, cara bonitão aí, mas talvez seria uma das estratégias, porque, querendo ou não, alguém mais forte assim, mostra mais presença, né? Bonito de se ver, né? Só que não para por aí. João Batista, ele não aceitou nada disso, ele permaneceu, porque ele é amigo do noivo, e não amiga da noiva, amigo da noiva. Ou talvez alguns pudessem dizer para ele: acho que você precisa trocar essas vestes aí, essas vestes que você veste aí de pelo de camelo, cinto de couro, tá fora de moda. Meu Deus, pelo de camelo, cinto de couro, irmãos. Imagina a cena
de João Batista. E em nossos dias, eu acho que você, além de se alimentar melhor, você vai trazer uma aparência melhor. E aí, com uma veste diferente, vai melhorar mais ainda. Principalmente, não vou falar, deixa quieto. Mas roupas, muda suas roupas. João Batista não estava preocupado com a aparência também, porque ele não queria tomar o lugar de Jesus. Ele queria ser amigo do noivo. Ele não quer substituir Jesus. Ele não quer que a noiva passe a olhar para ele. Ele quer que a noiva permaneça olhando para quem? Para Jesus. E talvez por último, alguns aconselhariam, Pastor João, Pastor Batista, você está sendo muito duro aí nas suas pregações. Eu acho que você precisa parar com isso. Você pode parar de chamar as pessoas de raça de víboras e chame as pessoas de outro nome, mas não de raça de víboras. Chame de lindo, chame de bonito, chame de qualquer outro nome, mas raça de víboras não. Então nisso, irmãos, o que João faz? João não muda. João continua sendo fiel ao papel dele, que é ser amigo do noivo. Ele não queria substituir o lugar do noivo no coração da noiva. Então nada que atraísse os olhos da noiva para ele não iria fazer. Ele estava longe de querer atrair o olhar da noiva. Ele queria que todo o olhar da noiva fosse apenas para o noivo. Hoje muitas igrejas, estão preocupados em levantar impérios, e levantar, o nome de uma pessoa, ou até alguns que falam que igreja é igual empresa. Não é. Igreja é a noiva de Cristo, e essa noiva precisa olhar para Jesus. A noiva precisa estar com seus olhos apaixonado por Jesus, amém? A noiva, ela não pode estar, embriagada com as coisas desse mundo. A noiva não pode estar com os olhos em um nome desse mundo, em um pastor, em uma pessoa que é famosa, célebre, tem vários seguidores. Não, ninguém. Jesus, ele é o noivo, e João, ele não queria tomar de forma alguma o lugar do noivo, amém? O único desejo de Jesus, aliás, o único desejo de João era ser amigo de Jesus, preparar um povo, preparar uma noiva que anseia por sua volta. Então, se coloca no lugar, ou se coloca como amigo de Deus. Você está ofuscando Jesus? Será que a igreja, as vidas, as pessoas que conhecem, elas estão querendo um ambiente melhor? Elas estão querendo uma pessoa famosa, querendo alguém que tenha muitos seguidores? Ou será que é alguém que aponte para Jesus? Alguém que aponta para Jesus é alguém que é amigo do noivo. Esse é o nosso papel como igreja. Se nós estamos tomando o lugar de Jesus no coração da noiva, estamos muito equivocados. E nós precisamos hoje nos reposicionar. Glória a Deus, a gente fica muito feliz que tem pessoas que muitas vezes vêm para a nossa igreja, mas falando, eu quero vir porque tem uma estrutura melhor para cuidar dos meus filhos. Glória a Deus, nosso interesse é preparar a próxima geração. Eu estou indo agora para a sua igreja, eu quero ficar aqui porque tem um trabalho para jovens, e os jovens são meio doidos, se vestem daquele jeito, e enfim, e eu gostei, então eu quero estar aqui. Glória a Deus por tudo isso, irmãos. Mas se a gente não tomar cuidado, isso pode desfocar os olhos da noiva para o noivo. As pessoas que vierem nesse lugar devem entender que se nós estamos aqui, é porque nós estamos cumprindo com o papel do amigo do noivo, que é preparar a noiva de Cristo, que é poder continuar injetando, fé, paixão no coração da noiva, falando, é sobre ele, é sobre ele, é sobre ele. Não é sobre o homem, não é sobre uma placa, não é sobre uma pessoa, não, é sobre Jesus, é sobre Ele que nós temos que pregar, amém? Glória a Deus, estão comigo aqui? Tem amigo de Jesus aqui? O que acontece então?
João Batista, ele tem todo o seu foco falando sobre Jesus. Em João capítulo 3, verso 26, acontece algumas coisas. Acontece que, a Bíblia diz aqui, João 3, 26, os discípulos de João chegaram a ele e disse: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão dirigindo a ele. Então, pastor João, a gente está perdendo membro, está perdendo popularidade, está perdendo seguidores, está perdendo likes, está perdendo reputação, porque agora as pessoas estão seguindo a quem? O noivo. Não está seguindo mais João, não está seguindo mais ele. As pessoas estão seguindo quem? Jesus. Qual foi a resposta de João? Verso 27, foi no qual nós lemos lá no início, porque nós já estamos encerrando. Diz assim: João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, e vocês mesmos são testemunhos de que eu disse: eu não sou o Cristo. João não é o Salvador, João não é o Salvador da pátria, o poderoso, aquele que ora e cura, aquele que profetiza acontece. Não, João não é essa pessoa, ele não é o Cristo, mas quem ele é? Mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, a igreja pertence a Jesus, e o amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, que agora se completa, porque é necessário que ele cresça e eu diminua, porque eu sou amigo do noivo. Noiva, não olhe para mim, noiva, não olhe para mim, olhe para Jesus. Então tudo que eu puder fazer para que eu diminua, mas Cristo cresça, é isso que eu vou fazer. Eu não vou trocar minhas vestes, eu não vou trocar minha alimentação, eu vou ser a pior pessoa que a igreja possa repugnar, possa querer não seguir, porque eu quero que eles sigam a Jesus, eu quero que os olhos deles estejam em quem? A Jesus. Esse é o verdadeiro papel do amigo do noivo. João estava perdendo então toda a sua popularidade, a sua igreja estava esvaziando, o seu ministério estava acabando, mas só que em nenhum momento nós vemos João reclamando disso. João, diante de tudo isso, ele poderia falar: nossa, eu batizei Jesus, eu vi como uma pomba descendo sobre ele, e eu disse e declarei: este é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu exaltei o nome dele diante de todos. E agora Jesus, ele sai, cumpre e começa o seu ministério. As pessoas agora, até meus discípulos, começam a seguir a Jesus. E Jesus não dá nenhuma, como é que fala? Algo para João? Não fala nada sobre João. Jesus não está falando nada, sabe? Falando, graças a João. Não, João, anda comigo, porque você que preparou o caminho do Senhor, preparou o meu caminho, vamos andar comigo que eu quero te honrar agora do meu lado. Não, João permanece aonde? No deserto. João permanece não só no deserto, mas depois ele é preso. E além de preso, a cabeça dele é cortada. Ele jamais estava pensando sobre ele. O único anseio, o ministério dele foi tão curto. Mas depois ele fala, né, a Bíblia declara que João, dentre os profetas, foi um dos maiores. Por quê? Porque ele cumpriu com o seu papel, que é ser amigo do noivo. Ele é ser amigo do noivo. João estava preocupado apenas com uma coisa: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e eu... Vamos repetir isso? Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele e eu. Importa que ele e eu. Esse era o coração de João. Quantos ainda querem ser amigo de Jesus? Alguém que não se importa mais consigo, mas quer levar todo o povo a falar: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, tudo que eu puder fazer para que não olhe para mim, mas enxergue em Jesus por meio de mim, olhe para Ele. Eu vou fazer isso, amém?
é alguém, amigo de Jesus, é alguém que vai preparar o caminho de Jesus, é alguém que vai representar a noiva, mas é alguém também que vai garantir a fidelidade da noiva de Cristo. Amém? E o que ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, menos, 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 menos. Tá? Menos, menos, irmão, menos. Processo de diminuição. Processo de diminuição. Quando a gente começa a assumir um lugar de evidência, onde provavelmente pode ocorrer o risco de as pessoas olhar mais para a pessoa que é célebre em vez de olhar para Jesus, eu creio que Deus, ele permite alguns processos de diminuição. E esse processo de diminuição, de humilhação, de quebrantamento, é para o nosso bem. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Isso aconteceu com um homem chamado Josué também. Josué, ele vence a guerra, ele derrota Jericó por um milagre, por algo poderoso que Deus fez, e o nome de Deus estava sendo ali propagado. Só que na próxima batalha que teve, ele já se achou. A Bíblia fala que ele não consultou o Senhor enquanto um povo pequeno se levantou para guerrear com ele. Era o povo de Ai, é um povo pequeno. Ele nem consultou a Deus. Ele falou, só envia alguns homens e vai lá, vai dar tudo certo, só vai. A confiança estava em quem? Parece que Josué estava se achando um pouco já. Eu estava começando a se achar, pensando que todas as batalhas agora, não precisa mais buscar Deus, porque depois desse milagre, irmãos, qualquer coisa é possível, qualquer coisa, sabe? E acontece muito conosco. Aconteceu que eles foram envergonhados, eles foram derrotados por aquele povo, e aí foi quando eles entenderam que eles foram humilhados. Mas essa humilhação, esse processo de disciplina, esse processo de diminuição, foi para um bem maior, para que eles pudessem entender que é necessário que alguém cresça, que é Jesus, que é Deus, e nós diminuamos, nos colocamos e permaneçamos sempre no lugar. Eu não sou um Cristo, eu não sou Deus, mas Ele é Deus, amém? Quero confessar algo para vocês, que Deus falou muito comigo nessa palavra, e que Deus me levou a um processo de diminuição, de humilhação, irmãos. Foi muito recente, foi na subida do Monte Fuji. O Jetson estava comigo lá, né, Jetson? O Jetson conseguiu subir até no topo, irmãos. Agora, sabe eu? Quarta vez, irmãos. Quarta vez. Primeira, subi até o topo. Segunda também. Terceira também. A quarta, tranquilidade. Já sei, irmãos. Já sei, ó. Vocês são novatos. Eu sou profissional, já sou experiente. Irmãos, cheguei na 8ª estação. Não aguentei subir, irmãos. Não fui preparado como devia ter sido preparado. Comecei a passar mal. Comecei ali, sabe, da tremedeira, de frio. Nunca passei tanto frio na minha vida. Não fui preparado adequadamente. Deus me levou a um processo de diminuição. Menos, Akira, menos. E aí a gente é humilhado, irmãos. Próxima vez que eu for ano que vem, é claro que eu vou me preparar. É claro que eu vou orar mais. É claro que eu vou depender de Deus mais. É claro que eu não vou subestimar os irmãos, né, que não conseguiram ainda, sabe? Mas sabe, Deus, Ele leva a gente a passar por isso. Eu acredito que importa que Ele cresça e eu diminua, amém? O Alan também está ali, conseguiu subir, glória a Deus. Alan tem uma energia que só, mas glória a Deus que ele reconhece também que essa força vem do Senhor, amém? Não foi igual eu subindo ao Monte Fuji. Mas irmãos, eu creio que todos nós aqui estamos conseguindo entender onde eu quero chegar. O nosso papel é sempre diminuir. E é aquele paradoxo do cristianismo. É perder para ganhar, é descer para subir, é morrer para viver. É um paradoxo. Mas essa é a vontade de Deus para aqueles que querem ser chamados amigo do noivo. Amém? E enquanto, talvez, se alguém no nosso meio, já vou terminar,
se alguém do nosso meio ainda se acha um pouco além do devido, 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10, Deus permite espinhos na carne. Espinhos na carne. 2 Coríntios 12, versos 7 ao 10 diz assim: ainda que eu tenha recebido... Não, eu quero que todo mundo leia junto, melhor, né? Coloca no projetor aqui, por favor, aqui. Olha só. 2 Coríntios 12, versos 7 ao 10. Quem está falando é Paulo, que teve todas as revelações. Ele tinha tudo para se orgulhar. Olha o que ele disse. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dada um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Deus permite para Paulo o espinho na carne, porque Paulo teria tudo para poder se gloriar, mas só que Deus permitiu um espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Alguns falam que era uma doença, outros falam que ele não enxergava bem, enfim, não sabemos o que é, só sabemos que ele pede por 3 vezes que isso fosse retirado dele, e o que o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, minha graça é suficiente. Em outras palavras, Paulo, menos, vou permitir isso, porque se eu tirar isso, Paulo, eu te conheço, você vai se gloriar, e o negócio vai dar ruim, porque importa que ele cresça e eu diminua. Você pode falar para 3 pessoas ao seu redor: menos. A gente gosta de brincar com alguns irmãos, que quando ele faz algo maravilhoso, e a gente brinca, você ficou impressionado com você mesmo, né? A pessoa começa já a se achar, é o cara, né? Mas é menos, é sobre ele. Eu não posso aparecer, é sobre ele. Amém? 2 Coríntios 4 e 5, Paulo também diz: não andamos por aí falando de nós mesmos, não andamos aí falando no nosso ministério, das nossas conquistas, não andamos falando aí de nós, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Qual é o papel do amigo do noivo? É apontar para Jesus, não é falar de si. Noiva, não olhe para mim. Noiva, não olhe para a minha vestimenta, não olhe para o meu conhecimento, olhe para Jesus. Amém? Para a gente finalizar, vou ler algumas referências, porque lá em João 15, verso 12 ao 15 também, diz assim: este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Vocês serão meus amigos se não se preocuparem com vocês mesmos. Vocês serão meus amigos se discernirem o que está no meu coração. Já não chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. E a alegria do amigo é essa: é que a noiva esteja preparada e que o noivo também se alegre. Amém? Mateus 9,15 fala, vamos ler lá? Mais 3 referências para a gente finalizar. Se coloque em pé, você que pode. Mateus 9,15 diz assim: Jesus, ele se intitula como noivo. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então
jejuarão. O próprio Jesus, ele se autodenomina que ele é o noivo. E João Batista é amigo do? E quem é a noiva? Nós, a igreja. Ao mesmo tempo nós somos noiva e ao mesmo tempo nós temos uma responsabilidade de ser amigo do noivo. Apocalipse 19, verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Diz assim. Apocalipse 19, verso 7. Último livro da Bíblia. Diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Esse é o nosso anseio. Para finalizar, para a gente refletir, como nós temos vivido? Como amigo do noivo ou alguém competidor do noivo? Nós temos ofuscado o noivo ou a nossa vida está apontando para ele? Se esse é a nossa atitude, nós precisamos nos arrepender hoje. E qual é a nossa alegria? A alegria que Cristo seja pregado ou que o nosso nome apareça? Eu gosto sempre de falar, você pode perceber, eu não estou falando nada contra outras igrejas, ok? Nada disso. Você pode perceber que eu não gosto de ficar pregando todo domingo. Não é porque eu não tenho palavra não, tá? Mas é porque a gente espera que a igreja possa ter olhos para um todo, principalmente para Jesus, amém? Não para uma pessoa que todo domingo ele aparece. Em todo flyer é ele que aparece. Em todo flyer é meu nome que aparece. Irmãos, desculpa, não sei quem faz isso ou quem não faz. Não importa quem aparece, irmãos. O que importa para os amigos do noivo é dizer: noiva, não olhe para mim, olhe para alguém que é Jesus. Amém? Olhe para Jesus. Amém? Que esse deva ser o nosso anseio e o nosso desejo. Eu queria então convidar você para orar e refletir na sua vida. Hoje é uma mensagem de reposicionamento, para que a gente entenda qual é o nosso papel. Tudo que a gente fizer tem que apontar para Ele. Tudo que a gente fizer. E não importa se a gente não está recebendo palavra de afirmação, não importa se a gente não está recebendo reconhecimento, não importa, sabe, se o nosso eu está doendo, importa que a gente aponte para Jesus, importa que a nossa vida, as nossas pregações, tudo que a gente faça possa de alguma forma apontar para aquele que é digno. E eu tenho certeza que você que é amigo do noivo, o Senhor te honrará também. Amém? Você crê nisso? Amém? Então fecha seus olhos.